Oi, Olá, meu nome é Luciana Munhoz. eu sou a Thaís Maia e aqui é o Bioéticas na Prática. Hoje nós vamos dar 5 dicas para você começar a atuar na área da saúde. Então acho que é um vídeo que é bem interessante para quem está querendo, entrar, conhecer mais essa área que a gente está se propondo a dividir aqui com vocês. Acho que o primeiro ponto que a gente pode comentar antes da gente ir para essas dicas é por que a gente atua como a gente atua, né? Se eu acredito que a pessoa que está nos assistindo, né, que você que esteja nos assistindo, sabe algo provável, né? Nós somos advogadas, temos cursos acadêmicos especializados na área da saúde e temos um escritório que atua exclusivamente na área da saúde. No nosso caso, o recorte é com profissionais da área da saúde, né? E prestadores da saúde como um todo, hospitais, clínicas, enfim. Agora, então, por que a gente atua dessa forma, Lu? Acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que a nossa atuação, ela já nasceu muito específica. Inclusive, esse foi um dos motivos que nos fez fundar um escritório, porque a gente, antes de começar a atuar, inclusive, a Thaís pesquisou um tanto sobre escritórios de atuação na área da advocacia, porque era uma área da saúde, né? Da saúde, como funcionavam essas atuações, e sempre tinha essa pegada muito da judicialização, essa tentativa de você dirimir conflitos já constituídos, né? E a nossa ideia, desde o seu nascedouro, era evitar esses problemas judiciais, né? É realmente você gerenciar riscos jurídicos desses escritórios, desses hospitais e dessas clínicas. Então, a gente já nasceu no nosso DNA com a perspectiva de realmente desfazer conflitos antes que eles cheguem a serem judicializados por si mesmos. E a gente então decidiu abrir um escritório muito diferente e com essa transdisciplinariedade, né? Muito própria do que a gente tinha aprendido na bioética. Exatamente. E foi por isso que a gente resolveu então começar a atuar dessa maneira que a gente atua. É exatamente isso. Quando eu e a Lu, a gente concluiu, a gente entrou na mesma turma do mestrado, que foi quando nos conhecemos, né? E o fato de você poder viver, ter uma vida acadêmica, né? Esse nível, faz com que a sua visão mude um pouco. E acho que até essa é um pouco da proposta da bioética em si, que você saia da sua caixinha, porque não existe uma graduação em bioética ainda, né? Que a gente saiba, não existe nenhum curso de graduação. Então, todo mundo que entra no programa vem de alguma área, né? Então a pessoa ela acaba obrigatoriamente tendo que repensar algumas questões, revisitar, confirmar saberes também. E a gente já comentou em outros vídeos que na faculdade de Direito, se você ainda é estudante de Direito, e mesmo quem já terminou a faculdade vai poder confirmar isso, né? A gente é muito martelado, assim, doutrinado pro processo, né? Isso vem mudando de uns tempos pra cá em relação a técnicas de mediação e conciliação, né? Devido aí até a mudança do Código de Processo Civil. Só que, querendo ou não, as matérias de processo, elas ainda têm um grande destaque e é praticamente inconcebível um advogado que não atue com o processo, né? Assim, não a pessoa que faz a carreira assim, mas assim que você sai da faculdade, né, é meio que inconcebível isso. Você vai passar por esse momento aí de mexer com muitos processos. E eu, né, logo que terminei o mestrado, fui pesquisar escritórios para eu atuar, para eu colocar meu conhecimento em prática, e percebi isso. E foi aí que eu busquei a Luciana. Falei, poxa, a gente estudou tanto tempo, tanta coisa que a gente pode contribuir, ferramentas da ética, da moral, e somando tudo que a gente tem de bagagem do direito também, acho que é interessante, né, a gente poder vir com essa visão. Até porque tem uma outra questão aí. A judicialização da saúde, antes de ter o escritório, eu já tinha atuação com alguns processos e tudo, e eu já percebia que muitas vezes não era eficiente, não era algo que as pessoas estavam ali bem, felizes, né? A verdade é que ninguém tá querendo estar ali. Não há uma satisfação que você consiga chegar
quando você entra com um processo. O processo, ele já tem um problema constituído, geralmente, claro, né, gente? Um dano, né? Já tem um dano constituído, um problema ali que vem ser solucionado por um juiz. E tem o seu valor muito grande, a gente não é contra a judicialização. Eu acho que o nosso movimento, ele se deve principalmente por causa do próprio movimento da judicialização da saúde. Sim. Que quando você começa a trabalhar nesses processos, você começa a perceber que existem problemas que eram relativamente simples de serem solucionados e que não mereciam prosperar dentro de um judiciário que é moroso, que acaba ficando cada vez mais moroso, que acaba caro, né? E que é duro com as pessoas, porque quando você entra num processo, você acaba vasculhando a vida inteira da pessoa, né? Você expõe aquela pessoa, você expõe aquela clínica, você expõe o profissional, você expõe o paciente. Não tem como não expor essas pessoas, porque faz parte do processo como um todo. Então eu acho que é até uma forma de resguardar a própria soberania daquele tratamento de saúde, daquele cuidado. É você promover efetivamente um cuidado e uma assistência integral. Eu acho que no final das contas a nossa atuação, apesar de ser com os profissionais da saúde, tem como foco central um cuidado melhor para os pacientes. Com certeza. A atuação mais rígida do profissional, uma clínica e um hospital que realmente resguarda o tratamento que está acontecendo dentro daquele ambiente. E isso sendo apreendido por todos os colaboradores, né? Foi incrível um dia que a Luciana, todo início de ano a gente faz uma reunião, início e final de ano, mais ou menos, né? Aliás, dica importante, sempre reveja como você pode melhorar, o que você quer, aonde você quer chegar e como melhorar com tudo que já aconteceu. Quais as estratégias, o que você aprendeu. E todo o início e final de ano, mais ou menos, a gente faz uma reunião, um encontro assim. E esse ano a gente teve uma reunião e foi assim, de um esclarecimento absurdo, um sentimento, as duas assim, fomos inundadas por um sentimento de muita felicidade, quando a gente conseguiu perceber através de situações que a gente atuou, como a gente estava conseguindo ter impacto positivo na vida dos pacientes, dos nossos clientes. Né? Então acho que é até legal dividir isso, e até a gente alterou a missão do escritório, né? Que é justamente focado nesse cuidado centrado no paciente, através das técnicas que a gente utiliza no nosso escritório. Com o jurídico, né? O nosso foco é realmente aí que entra uma perspectiva que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem. A nossa atuação, apesar dela ter ela beber muito da parte de administração, de gestão, ela é jurídica. Sim. A gente nunca se furtou a realidade de que somos advogadas e que a gente quer ser advogada. Sim. Então, o que a gente estimula que as pessoas façam é realmente uma nova leitura do que significa, inclusive, a advocacia, né? A advocacia, ela foi se tornando cada vez mais contenciosa e ela tem um papel muito importante antes do contencioso. O advogado é o que a gente sempre brinca, né? A gente é o psicólogo do cliente, você tem que escutar todos aqueles problemas, você é o conselheiro daquela pessoa, você se torna o confidente daquela pessoa de assuntos que nem tem necessariamente relação com até a sua própria ligação com aquela clínica, com aquela pessoa, com né? O paciente, é incrível, assim, a forma como você realmente impacta na vida daquela pessoa. Sim. Então, o advogado tem sim esse papel de ser um esclarecedor e a partir daí também conseguir perceber o DNA daquela situação, como você vai resolver aquela situação e evitar que se torne um confronto na frente de um juiz e que expõe aquela pessoa como um todo, como é o contencioso. E fazer a diferença na vida das pessoas, né? E aí, quando a gente decidiu, quando eu passei pra Luciana o que eu tava enxergando no cenário de Brasília, essa atuação muito pro processo, muito pro contencioso e muito focada exclusivamente no direito médico, né? No que se chama de direito médico. A gente viu que a gente fechou, né? Bom, então não vai ser isso, esse não vai ser o nosso foco. A gente vai fazer isso, mas não vai ser o nosso foco. E aí a gente pensou, então, qual seria o recorte da nossa atuação? Como a gente poderia, então, dentro da área da saúde,
tornar mais claro, mais de forma fácil de você identificar o que a gente faz, né? De você, que eu digo assim, das pessoas e dos nossos pretensos clientes, né? E foi aí que a gente decidiu fazer esse recorte para atuarmos com prestadores da área da saúde. Então, seja um médico autônomo, um fisioterapeuta autônomo, um pequeno consultório de odontólogos, cirurgiões dentistas, clínicas de pequeno, médio, grande porte, hospitais, enfim. Então, a gente definiu isso. E aí, às vezes, acontece de paciente aparecer pra gente, né? E aí a gente busca parceria com outros escritórios, porque a gente definiu, não, o nosso recorte vai ser esse. A nossa única exceção é em relação ao governo federal, quando tem paciente contra o governo, né? Então, a gente entra na saúde pública nesse aspecto. Então, principalmente aí, doenças e tratamentos que são muito relacionados a políticas públicas de saúde, aí o escritório atua, porque daí é uma outra área que não é tão relacionada de forma direta à parte de consultoria e judicialização que a gente cuida com o recorte que a gente definiu, né, Lu? Bom, a gente tem sempre um roteirinho aqui pra gente não se perder, né? Então vocês viram aí que a gente escolheu o nicho da área da saúde e dentro desse nicho, que nós chamamos de biodireito, esse recorte é bem específico para prestadores da área da saúde. E aí vem a grande questão, eu acho, do advogado quando ele conclui o curso de direito, ou ele está iniciando, né, seus primeiros passos. Ele vai fazer um curso de especialização, ele vai fazer uma pós-graduação, ele vai fazer um MBA, ele se especializa ou não? Ele trabalha num escritório que tem um foco mais amplo ou num mais direcionado. E recentemente eu participei inclusive de uma palestra da Jovem Advocacia que eu achei muito interessante, que tinha um colega falando sobre as vantagens de atuar em todas as áreas. Como um clínico geral, né? Como um clínico geral. E eu achei muito interessante porque a minha visão, ela se contrapõe à do colega. Eu tenho a visão de trabalhar em nicho, exatamente porque o meu escritório é focado dentro dessa área. E eu e a Thaís, a gente começou a conversar sobre as vantagens e as desvantagens de nichar, de escolher um nicho, né? Eu acho e eu gosto da visão do nicho porque você consegue cada vez compreender os problemas mais específicos daquele nicho. A partir do momento em que a gente decidiu trabalhar na área da saúde, da forma como a gente atua, a gente começou a criar uma trajetória de compreensão dos problemas da saúde cada vez mais. Sim. Então, hoje em dia, a gente tem uma preocupação, por exemplo, a gente começou a atuar, a gente foi fazer uma pós-graduação em gestão em saúde no Albert Einstein, porque a gente queria entender o que passava pelos problemas dos profissionais de saúde, inclusive na ponta. Qual é a realidade daquela pessoa que está trabalhando, que está num plantão de 36 horas, né? Apesar de você saber que isso existe, é diferente de você estudar isso na realidade, de você encontrar uma pessoa que passa por isso na realidade e falar para ela como que a gente vai encontrar um fluxo melhor para essa sua realidade de 36 horas de trabalho. Sim, e nisso prevenindo todo o risco jurídico que está embutido, né? Então, se você conversasse comigo ou com a Luciana há 3 anos atrás, 4 anos atrás sobre erro médico, a gente responderia de uma forma. Hoje, eu respondo de uma outra forma tão mais rica, no sentido de trazer elementos que de fato vão fazer você pensar, né? Outro dia, foi semana passada, a TV Justiça fica no subsolo do STF. Então, pra você que não é de Brasília, eu tô te passando essa informação aí de bastidores, né? Então, a TV Justiça e a Rádio Justiça ficam no subsolo do prédio do STF. E aí eu fui lá, fui convidada, vira e mexe, nós duas somos convidadas, uma ou outra, né? Convidada pra dar entrevista, enfim, da participação. Inclusive tem colega que é jornalista que já comentou que entra no nosso canal para ver temas, né? Pra preencher pauta, Bom, e aí o tema que eu fui convidada para comentar foi sobre erro médico, né? Então foi o programa Artigo 5º, e eu e um colega advogado penalista, e nós fomos tratar então sobre erro médico.
E aí, quando eu recebi a pauta, eu gostei muito, porque eu já vi ali que passou realmente por uma jornalista, né? E não necessariamente por uma pessoa da área jurídica. Ou seja, todas as colocações ali eram muito mais relativas à jornada do erro, o que acontece, os reflexos do erro, até os reflexos éticos, um processo administrativo, e menos, assim, aquela coisa de sempre, né? Que é a responsabilidade civil, que é subjetiva, a obrigação, se vai ser de meio, se vai ser de fim, o tipo de procedimento. Então saiu desse óbvio. Eu cheguei lá e elogiei, né? Aí virei pra editora e comentei assim: olha, eu gostei muito das sugestões que você colocou aqui. Até não tem nenhuma pergunta sobre a prescrição do erro. Ela: doutora, você acha que tem que ter? Não. Eu acho que não tem que ter, porque qualquer pessoa com um Google vai saber isso. Não precisa de você, né, mover toda uma estrutura de TV Justiça, de maquiadora, de bastidor, de contra-regra, de, enfim, tudo que é, né, apresentadora, para responder uma coisa que é óbvia, né? Então, o interessante mesmo é você poder contribuir, e foi isso que eu achei muito legal, né? Eu até comentei com você. Então, o programa, ele foi feito com questões muito além do erro no aspecto fechadinho do jurídico, né, das normas jurídicas, e sim os reflexos do erro, né? Isso é um exemplo, né? Isso porque a saúde, ela vai muito além do que a gente imagina, no sentido de ter saúde, cuidar e dar assistência efetivamente, e do contato, né, daqueles profissionais Sim. com a saúde. A saúde, ela perpassa também, por exemplo, o pós-cirúrgico, né? O cuidado de você evitar, a prevenção às doenças, o bem-estar social, você está dentro de um ambiente em que lhe condiciona a ter acesso à água potável, né? Então, quando você começa, isso que a gente traz é porque a gente foi se especializando na saúde a um ponto em que a gente consegue enxergar todos os aspectos que existem. Enquanto, eu acho que essa é uma das maiores vantagens, Com certeza. né? Uma das grandes desvantagens de você nichar é porque você começa também a ficar restrito dentro desse universo. Então, a gente, por exemplo, atua para todas as áreas. Isso é uma coisa que até as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Sim. Mas eu atuo para empresarial, para trabalhista, para direito civil, direito penal, desde que seja focado na área da saúde. Então, a gente trabalha em todos os ramos do direito, focado, claro, que sempre no ambiente da saúde. Mas se sai desse ambiente da saúde, já dificulta pra gente. Como, por exemplo, o direito de família. Já aconteceu mais de uma vez de clientes nossos quererem que a gente faça, por exemplo, um inventário, o espólio da família. Faleceu alguém. Divórcio já aconteceu. E a gente fala: olha, esse não é uma parte que eu sou especialista, eu não compreendo tão bem. Eu tenho como te indicar alguém que eu confio muito. Aí tá a importância de você ter relacionamentos com colegas que trabalham focados nessa área. Pra você poder fazer parceria, né? Você nunca vai falar que você não entende do assunto. Isso é importante, porque você entende. O advogado... Dica bônus. Dica bônus. Você nunca vai dizer isso. Você não pode mostrar insegurança pro seu cliente. Até porque se você parar pra pesquisar, 5 minutos você sabe aonde ir pra pesquisar e como aprender isso. Aí vai daquele esforço se você acha importante atuar nisso, sendo que você quer focar em uma outra área de atuação. Então, você ter um colega que trabalha nessa área e você fazer parceria é fundamental se você quer nichar. Você vai, então, trabalhar nessa área e fazer parcerias com outros colegas que trabalham em outras áreas que não são a sua, exatamente para isso, né? Para você não perder cliente, porque eu acho que essa é a maior desvantagem. Você acaba ficando meio semi-analfabeto em algumas coisas, né? Essa questão mesmo de direito de família e sucessões é uma matéria que eu, particularmente, sempre gostei. Só que o meu conhecimento, ele tá muito, assim, relacionado com o que isso envolve de reprodução assistida, que é uma área que a gente atua diretamente. Agora, de divórcio, né? Visita, violência doméstica é um outro assunto também. Gente, acaba que você estuda tanto o que você se especializa, e isso é uma vantagem por esse lado, né? Como se fosse dois lados da mesma moeda, né? Você fica tão especializado e de repente você tá ali falando de erro médico, mas por uma perspectiva totalmente diferente e enriquecedora, só que do outro lado, realmente, você não tem como saber tudo. A mente, ela tem mesmo, acho que um momento que chega de informação, né? Agora, dói também, né? Porque tem situações que você gostaria de atuar e que você tem que dizer não.
Isso. Então, no nosso caso mesmo, quando aparece algum paciente que a gente vê ali que é uma situação que a pessoa tá sofrendo, que a gente pode ajudar, dói pra gente dizer não pra pessoa, né, Lu? E acho que essa é uma das grandes vantagens. Eu acho que é sempre importante, eu acho que uma das formas de amenizar sempre é a parceria mesmo. Sim. É você ter alguém para quem encaminhar aquela pessoa, uma pessoa que você confia, claro. Porque a partir do momento que você encaminha alguém, aquela pessoa tá confiando no seu nome, né? Então tem isso também. É bom você pesquisar, né? A gente já fala nas dicas isso. Mas assim, é que as nossas dicas a gente vai colocar pro final, porque antes a gente tá colocando algumas ponderações pra vocês. Agora, só pra gente pontuar, que não é a nossa realidade, mas eu acho importante falar vantagens e desvantagens de ser um clínico geral. Bom, é até difícil, né, da gente falar, porque a gente não atua dessa forma. Mas acho que o advogado clínico geral, ele vai perpassar mais casos, então ele vai acabar conhecendo um pouco ou um tanto de várias áreas, né? E ele vai ter essa oportunidade de troca, né? Eu acho, com os seus clientes, com os colegas. Ele vai conhecer muito mais varas, né? Mais tribunais, né? Diferente de quando você atua numa área especializada que você acaba ficando ali um pouco limitado, né? Então, a pessoa que atua como clínico geral, ela vai ter essa vantagem também. Então, quando mais pra frente, vamos supor que ela decida, sei lá, depois de um tempo, atuando como clínico geral, né? Se especializar, ela já vai ter esse conhecimento aí que vai colocar lá na frente. E agora, vejo como desvantagem é que dificilmente essa pessoa, ela vai ser aquela primeira pessoa que vão lembrar quando verem um caso X. Isso. Né? Que eu acho que é até uma outra vantagem que eu esqueci de colocar, de você ter uma atuação especializada, é isso, né? Então, no nosso caso, acontece muito isso. Então, colegas advogados mesmo, né? Colegas do meio jurídico, colegas da OAB, várias vezes entram em contato com a gente porque ficaram sabendo de uma situação ou estão com um caso Y e querem nossa ajuda, querem um parecer, querem uma parceria, ou passam pra gente mesmo o caso, né? Ou nos indicam, que assim, é uma mega validação, um colega seu tá te indicando, né? Então, já eu vejo como desvantagem o clínico geral, ele não tem essa marca colada, né, no nome dele, fica mais difícil ter, né? Isso. Eu acho que, assim, o clínico geral, tudo vai depender muito da sua ambição. Exato. E eu digo ambição no sentido de o que você busca realmente trabalhar com a advocacia, né? Você quer ser uma pessoa que trabalha, por exemplo, para um grande escritório. Se é um clínico geral e você entrar num grande escritório, é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Porque você pode ser realocado em qualquer parte do escritório e você Sim. vai se renovando e aprendendo cada vez mais, inclusive com colegas. Agora, você tá começando um escritório novo e você começar como um clínico geral é um pouco mais complicado, porque você vai concorrer exatamente com essas grandes bancas, né, que a gente tem hoje em dia no Brasil como um todo. Então, vai depender muito do que você deseja e como você quer trabalhar. Existem clínicos gerais, por exemplo, que já entram só vou trabalhar com tribunais superiores. Então, é um nicho de clínica geral. Não, vou trabalhar só com a entrada até o primeiro grau. Então, assim, tem trabalho pra todo mundo, eu acho que é importante. É uma opção pra todas as pessoas. Então, se você for decidir por ser clínico geral ou nichar, eu acho que é bacana você tentar decidir isso já desde o início, assim. Você ter mais ou menos uma perspectiva de como você quer trabalhar. Então, a gente colocou aqui questões relacionadas a nicho e o fato também de você atuar como clínico geral, ou seja, atuando nas várias áreas do direito, né? E o direito é muito amplo e ele proporciona isso. O que é ótimo, né? Você tem aí um prato cheio pra pensar. Só que também às vezes pode causar um pouco de ansiedade, né, Lu? Eu imagino que se você sente, inclusive, pode comentar com a gente, né? Mandar aí uma mensagem que você não tá sozinho, né? Não. Porque às vezes a gente se identifica com vários ramos, com várias formas de atuação. Agora, eu acredito que se você tá vendo esse vídeo até aqui, você provavelmente está interessado em atuar na área da saúde, né? E o que eu acho que também é importante colocar é, a partir do momento que você decide que vai atuar na área da saúde, é importante você saber que a área da saúde, ela também tem os seus ângulos de atuação, né? Então, no início do vídeo eu comentei como é a nossa atuação. Agora, existem várias formas, então a gente tem colegas que atuam só para pacientes,
né? A gente tem colegas que atuam, por exemplo, com associações de pacientes, atuam só contra plano de saúde, existe uma vasta jurisprudência, normas regulamentares da ANS, é muita coisa para você estudar quando você atua para plano de saúde, ou contra o plano de saúde. Então, plano de saúde em si é uma área vasta mesmo, dentro da área da saúde, para que a pessoa opte atuar, né? Estudar e atuar, porque você não deixa de estudar, né? Então, além disso, tem a nossa área, que é junto aos prestadores da área da saúde. Então, você tem desde empresas que fornecem materiais, medicamentos, consultorias na área de saúde, até clínicas, consultórios, profissionais autônomos, hospitais, enfim. E tem também, eu acredito, aquelas pessoas que vão trabalhar exclusivamente com a judicialização, pessoas que vão trabalhar, a gente conhece, né, hospitais que possuem um jurídico que só faz contencioso, só faz judicialização. E judicialização trabalhista, né, muito comum também, as grandes empresas aí que tem uma judicialização trabalhista. Então, acho que esse é um ponto que é interessante você considerar. Eu acho que a gente pode partir para as nossas dicas. Para as nossas 5 dicas. Só que antes das 5 dicas, já que a gente tá falando de você definir tudo, vai justamente a dica bônus que vem antes delas, né? Das 5, que é você partir para uma reflexão agora. A gente colocou para você diversas questões relacionadas à atuação, tanto na área da saúde como de modo geral. Eu acho que esse é um momento que nada precisa ser definitivo. Não vai ser nesse momento que você está assistindo o vídeo que você vai definir toda a sua vida. Mas é válido que você pare e pense: eu quero atuar na área da saúde? E se eu quero atuar, de que ângulo eu quero atuar, né? Como eu comentei aqui agora há pouco. Então, acho que essa é uma dica aí, bônus. E a gente vai partir, então, para a nossa primeira dica. Eu acho que, só para eu complementar, eu acho que eu vejo perfis de pessoas que eu acho muito interessante. Às vezes, você tem pessoas que vão refletir, vão selecionar, e tem aquela pessoa que ela já quer partir para atuação. Eu acho válido também você entrar nesse universo jurídico e já começar a atuar e ver se você se identifica, ver com o que você se identifica. A gente teve alguns casos no início do escritório de pacientes que foi quando a gente realmente martelou e bateu o martelo e decidiu que a nossa atuação ia ser num outro foco de atuação. Então, eu acho válido você também agir. Se você é da pessoa que gosta de agir, pode começar a atuar, ver qual a área que você se identifica, ver com o que você gosta e começa a trabalhar. Depois você para, reflete, vê se você gostou. É importante ter esse momento de parar e observar e aí decidir efetivamente o que você quer fazer. Nossa, isso foi muito bom que você colocou, até porque daí você vai sentir mesmo o que é o benefício, o ônus e o bônus, porque tudo tem ônus e bônus, né? Então, você poder tocar, né, tá ali e ver de fato como que é. Quando você atua de um ângulo X, de um ângulo Y, se é na área da saúde, ou atuar como generalista, né, como clínico geral, então você realmente vai conseguir compreender melhor de fato para que lado você vai seguir. Eu acho que isso é muito bom. Agora, 5 dicas para quem quer atuar na área da saúde. A primeira delas é: seja curioso. É muito importante você ser aquela pessoa, e isso acontece muito comigo com a Thaís, todos os assuntos que batem na área da saúde é um assunto que a gente entra, que a gente lê, que a gente pesquisa, que a gente vai atrás. Você quer saber qual é a perspectiva dos tribunais, qual é a perspectiva dos tribunais superiores, como é que tá sendo enxergado lá fora, o que tá acontecendo no Japão, na China. Sobre esse assunto. Então, quando saiu, por exemplo, a Quimera Humana, que inclusive é um dos vídeos que tem do canal Bioéticas, foi assim, na hora, a gente trocando mensagem uma pra outra, a gente não tava junto esse dia, e a gente falando, meu Deus, e as perspectivas bioéticas disso. Então, assim, ser curioso já mostra muito se você gosta até da área. Verdade. Se você não tem curiosidade, isso é um grande indicativo de que talvez você não deva seguir na área que você está tentando ir, né? Então, realmente, seja curioso. E isso tem que ser uma coisa espontânea.
Nossa, com certeza, porque às vezes acontece a gente se encontrar no escritório, por exemplo, às 2:30 da tarde, só começar a trabalhar às 4 da tarde, porque a gente ficou 1h30 conversando sobre um caso XYZ, ou uma notícia, ou uma mudança de uma descoberta da ciência. Então, isso tem que atiçar, o seja curioso é isso. Tem que mexer com você de uma forma positiva, né? Que você, assim, não se canse de ler sobre o assunto. Claro, tem momentos que você tá cansado porque tá cansado, tá trabalhando e tudo. Agora, que não seja um peso, eu acho, né? Isso. Bom, a segunda dica seja humilde. Se você quer trabalhar na área da saúde, não parta do pressuposto de que você sabe tudo, que todo mundo precisa de você. A gente está aqui ao longo dessa jornada no Bioéticas na Prática demonstrando a importância da prática, né? Da importância de tudo que a gente está colocando aqui, de aspectos da judicialização, ou seja, a importância do jurídico na área da saúde. Então a gente está fundamentando bastante isso para você. Agora, quem tá ali do outro lado, quem tá na labuta todos os dias, o paciente também, se você atua para paciente, o paciente que tá passando por um tratamento, ou que tá chateado, ou sofrendo algum dano, essa pessoa ela não tá interessada nas 1 milhão de jurisprudências que você tá querendo arrotar para ela, né? Então, ou na sua tese mega power blaster, né? Então, claro, se a pessoa demonstra interesse, você deve sim, né, levar tudo isso. Agora, tenha a humildade de não partir do pressuposto de que tá todo mundo achando que é o máximo o que você tá fazendo. Porque, na verdade, não. Né? Na verdade, não é bem assim. Não caminha muito bem assim, e eu acho que a humildade, ela serve muito no trabalho do jurídico, porque você nunca pode pressupor nada. Com certeza. Em nenhuma relação. Essa é a verdade. Sim. E essa é a beleza da advocacia. Você tem todos os instrumentos processuais e todo o conhecimento jurídico para auxiliar alguém em um problema que aquela pessoa tem. Então, não imponha nada. Você sempre tem que chegar a um acordo em relação àquilo ali. Eu acho que até um trabalho, às vezes, frustrante do advogado é você saber muito e você querer muito que o seu cliente siga, por exemplo, subindo até o STF, e você tem condições de fazer aquilo ali, e o cliente não quer mais, ele aceitou a perda e pra ele acabou ali o processo. E você tá empolgado e você queria continuar e falou, meu Deus, eu sei esse assunto, e a pessoa não quer. Então é o momento de você dar um passo pra trás, respirar e aceitar a posição do cliente. É você realmente conseguir compreender qual o seu papel. O seu papel é de interlocutor. É por isso que a gente tem uma obrigação de meio. A gente é realmente um meio para desenvolver uma relação. Ou ainda quando você ganha também a ação em primeira instância e você quer debater alguma questão relacionada às custas, né, a tudo isso, e pro seu cliente ele ficou muito feliz que você ganhou, só que para ele aquilo já foi muito custoso, né? Então é válido isso também. E a questão da humildade, quando o advogado, o profissional do direito resolve atuar na área da saúde, também vai ser uma parceira sua, porque você também não vai entender as coisas da área da saúde. Por mais que você seja curioso, goste, leia e estude, vai ter coisa que você não vai entender. A parte técnica é da pessoa, grande parte das vezes. Ou às vezes até você entender demora um pouquinho, às vezes é no meio, é na segunda reunião que você vai entender aquela sigla, né? Então, por quê? Porque eles também têm, né, todos os aspectos, as siglas deles. Então, eu acredito que essa é uma segunda dica preciosa. A terceira dica, valorize muito o networking. Como a gente falou, a gente escolheu um nicho muito específico, então é importante você ter o networking tanto para conseguir indicar pessoas de uma área que você não atua, como também você conseguir aprender com essas pessoas. Então você receber o conhecimento delas, você ter alguém para recorrer em relação a alguma coisa que você tem dúvida e procurar alguma pessoa. Por exemplo, quando a gente estava começando, a gente tem uma grande colega que a especialidade dela é processo civil. Sim. E lá no início, quando a gente tinha alguma dúvida, era ela que a gente buscava, porque ela tem mestrado na área de
de processo civil, ela entende tudo de processo civil. Ainda mais que esse caso específico foi um que chegou em tribunais superiores. Então a gente sentiu, porque tribunais superiores, como a Luciana comentou antes, é um nicho em si, né? Então tem todos os regramentos ali específicos da área e a gente, né? Nós nos utilizamos da nossa humildade, do nosso networking e perguntamos a opinião dela, né? Se a gente estava indo, olha, isso é isso mesmo? Ela, isso mesmo. E aí, então, assim, essa é uma das grandes importâncias de networking, é você ter um colega que você confia pra indicar, pra recorrer, pra caminhar junto. Eu acho há uma importância muito grande em compreender que você não tem concorrentes, você tem colegas. Tem cliente pra todo mundo. Tem cliente pra todo mundo mesmo, gente. Isso é uma realidade dentro da advocacia. Bons advogados também é uma parte seleta de bons advogados. Tem advogados que ainda precisam estudar muito. Então, praticar mais. E você ter colegas que você caminha junto é importante. É muito importante isso. A quarta dica é: apareça, participe de eventos, seja como colaborador, como participante, ofereça a sua ajuda, né? Às vezes você pode contribuir, até como já aconteceu, né? De ter evento de associação que estava precisando de mestre de cerimônia e que não tinha uma pessoa ali para ajudar. E aí a gente ajudou até nisso, né? E é uma associação que a gente é extremamente respeitada, né? Então, foi no início do escritório, a gente estava ali muito naquela correria de captação de clientes, né? E na hora que ofereceram, né, a gente ficou assim, mestre de cerimônia, como será que faz isso, né? A gente ficou meio, né? Assim, até meio, mas eu sou advogada, como é que eu vou aparecer nisso? A falta da humildade também, né? Sendo que, no fim das contas, foi ótimo. A gente tem um ótimo relacionamento com os presidentes dessa associação. É uma associação que estava pequena antes, super cresceu e que hoje, para qualquer coisa, lembra da gente, né? Então, e a gente depois foi fazendo o quê? Estreitando esse relacionamento. Então, ofereça a sua contribuição, participe, apareça, até porque na área da saúde, como é uma área ainda, como é que eu vou falar? Pouco explorada, não digo pequena, mas acho que pouco explorada ou pouco bem explorada na área do direito, né? Então não são tantos os eventos assim, não são muitas as oportunidades que você tem para fazer isso. Então, quando tiver alguma coisa, seja um evento físico, seja um evento online, né? Tem muito evento online hoje em dia, né? Então, para você vai aprender no evento, a gente está sempre aprendendo e você vai crescer, né? Se tornar conhecido, você vai trocar conhecimento. Então eu acho que essa é uma quarta dica super importante. A quinta dica, e eu acho que acaba fechando com chave de ouro tudo, é sempre zele pela sua imagem. Sim. É importante você entender o seu papel enquanto advogado. O advogado tem uma postura, tem uma imagem, tem uma forma de falar, tem uma forma de agir. Isso não impede de você viver, não é isso. Sim. Eu acho que, inclusive, é um desenvolvimento de maturidade. Com certeza. Mas eu lembro quando a gente estava no início do escritório que a gente tinha uma consultoria de imagem, inclusive. A gente foi numa consultoria de imagem. A Thaís falou pra gente ir. E eu falando assim, Thaís, nada a ver. A gente sabe se vestir. A gente sabe o que usar pra ir em reuniões. Mas era uma consultoria que tava tendo, inclusive era até gratuita, você só tinha que marcar, a gente marcou e foi. E foi um momento importante pra gente, porque essa consultora de imagem, ela mostrou como as suas roupas podem falar por você, né? E como a gente tinha que escolher, inclusive, cores para momentos adequados. Então, por exemplo, é uma coisa bem simples, eu imagino. Você vai imaginar um médico, imagina um médico agora. Como é que você imagina um médico? Jaleco branco, estetoscópio, né? E o advogado é a mesma coisa, ele tem aquela imagem, e é fundamental você zelar por isso, porque você consegue passar mais confiança pro seu cliente, você consegue passar mais responsabilidade. Então, como você se porta nas redes sociais, como você se porta no mundo real, é fundamental. E isso é tema de um próximo vídeo, né, só sobre isso. Agora, essa quinta dica, ela é realmente muito boa. A gente tem que zelar pela nossa imagem, porque você tá entrando numa área
que tem muita técnica, tem muito conhecimento, né? Então, você tem que realmente se preocupar com o que você está fazendo, falando, claro, sem deixar de viver, sem deixar de ser autêntico, mas tudo tem a sua hora, né? Isso. É isso, a gente vê vocês no próximo, mas não deixe de se inscrever se você não se inscreveu aqui no Bioéticas na Prática. Manda para algum colega seu que precisa dessas 5 dicas, né? Deixa o seu like, que é muito importante pra gente, e a gente se vê na próxima. Até mais! Doce de leite. Ele quer fazer vontade na gente, comendo doce de leite. E eu nem posso. Não, já em vou você hoje. Doce de leite? Ai, tem tudo lá. Sério, com pão de queijo. Achei desnecessário agora. Eu sou eu intolerante começo, à então. lactose.